Bom, continuando o nosso estudo do capítulo 11, esse capítulo vai trazer algumas coisas bem ricas para a gente começar a nossa compreensão da grande equação da substância. Então, vejam só, a gente está falando da unidade do princípio, né? Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu peguei aquela grande equação nos seus dois momentos, né, de alfa, beta, gama e de gama, beta, alfa, e eu picotei ela, né, eu particionei ela em transformações específicas que vão de uma fase para outra e relacionei com coisas típicas, né, do âmbito humano. Então, olha só, tem uma frase muito legal aqui da sua voz que fala o seguinte: a cada instante o universo é todo, completo e perfeito, em todos os seus períodos de ida e volta. Então, o que está sendo dito aqui é que o nosso universo ele é sempre perfeito no seu movimento evolutivo, né? Ele não está perfeito, manifestamente perfeito, mas em sua essência ele é perfeito. No seu o ritmo evolutivo que ele adquire para ir se regenerando, depois vocês vão entender por que eu estou falando isso, ele é perfeito em si mesmo, né? Então, assim, olha só, se a gente pegar a grande equação e ver o movimento alfa para beta, ou seja, do espírito para o dinamismo energético, a gente pode ver aí um fenômeno de queda, né? E quando eu falo queda, não é uma queda espacial, como a gente está acostumado a tratar, é uma queda dimensional, né? Que isso se exprime indo de uma fase mais alta para uma fase mais baixa, né? Do espírito para a energia. A gente pode até pensar em queda dos anjos, né? A queda do espírito, né? Uma queda na vida, ou mesmo uma criação, né? Que assim, antes de você, por exemplo, construir uma casa, né? Ou criar uma escola, ou iniciar um projeto de pesquisa, você precisa antes mentalizar isso, tornar isso um pensamento, e daí isso começa a virar uma vontade, que se torna ação, que acaba se materializando em coisas que a gente percebe no nosso grande palco teatral de espaço-tempo, aqui. Então, isso na verdade seria o alfa, beta, gama, né? Mas é uma queda, né? Queda não é necessariamente algo ruim, né? Porque a gente precisa desse movimento evolutivo para a gente fazer essa retroalimentação e ascensionar mais um pouco, né? Isso também é uma coisa que tem que ser trabalhada ao longo da vida, né? Para entender. Muitos aqui talvez não vão compreender de cara o que eu queira dizer com isso. Paciência, pequeno gafanhoto. A gente vai chegar lá. Bom, daí tem um outro movimento, né, que eu picotei, que é o beta-gama, que vai dar energia para a matéria. A gente pode relacionar isso, grosso modo, né, de forma bem simplória, com o Big Bang, o nascimento do espaço, do tempo, de tudo que a gente conhece, né, nesse universo, né? Na verdade, é o alfa, beta, gama, né, essa contração dimensional que gerou no nosso universo. Daí, por outro lado, vamos pegar o semiciclo evolutivo. O que representaria a passagem da matéria para a energia? Bom, a gente já falou lá no capítulo 10 da desintegração atômica. A gente pode ver isso. A gente pode ver também de um ponto de vista mais humano, né, do âmbito das ciências humanas, como movimento, né? Quer dizer, a energia é matéria que foi quebrado um circuito de movimento que estava prisioneiro no espaço e ela se irradia ao longo do espaço, né? Então, sempre que você fala em energia, e isso é muito interessante, uma pessoa, né, mesmo uma pessoa sem estudo, mesmo uma pessoa analfabeta, ela pensa em movimento de alguma forma. Se você der uma explicação geral, né, essa pessoa, você vai falar de matéria para energia, a energia para a pessoa vai dar ideia de movimento, vai dar ideia de coisa está acontecendo, né? A energia, na verdade,
tem a ver com os processos, né? Não com o estado. Você pode ter um determinado grau de energia, né? Um tanto de energia cinética, uma energia interna, energia potencial, mas assim, o que faz com que a matéria se transforme, as coisas aconteçam, é um processo que está diretamente relacionado à energia, ao que a gente conhece com energia. E eu, por enquanto aqui, eu só estou falando no âmbito da física, mas isso também tem implicações metafísicas, né, como a gente vai ver mais à frente. Então, se a gente pegar esse gama-beta, a gente tem isso. E se a gente pegar o beta-alfa, né, da energia para o espírito, né, a gente pode ver o fenômeno da vida aí, né? Quer dizer, a vida é quando o psiquismo diretor da criatura começa a trabalhar na matéria, né, respeitando as leis da matéria, mas também imprimindo coisas diferentes na matéria. Existem zonas onde você pode atuar sem que você desrespeite os princípios físicos. Então, beta-alfa você pode relacionar como o surgimento da vida. E o que não seria a vida, senão quando o espírito fecunda a matéria em certas condições especiais, tornando essa matéria não só animada, né, mas como viva, matéria viva. Existe uma diferença entre matéria animada e matéria viva, certo? A matéria pode ser animada, mas não possuir viva. Agora, a matéria viva sempre é animada, né? Mais para frente eu vou explicar mais sobre isso também. Bom, voltando aqui então, a gente tem então esses movimentos, né, que eu picotei aqui de modo que fique mais claro no entendimento mental de vocês ao que eles estariam relacionados. Só que é interessante que todas essas coisas, elas ocorrem simultaneamente. Agora você está bagunçando minha cabeça, Leonardo. Simultaneamente, mas é uma sequência aqui. Eu preciso ter a queda, depois o Big Bang, depois o movimento, depois a vida. Não exatamente. Esses movimentos, eles são concomitantes e estão se realizando a cada instante, né? Porque assim, quando a gente fala em vida, lembre que eu falei, o espírito fecunda a matéria. Então, alfa, beta, gama, para daí o gama ascender para beta, né? Que a gente pode chamar de causação bottom-up, e daí você vai ter a emergência da vida, né, que é beta-alfa. Né? Você tem, na verdade, uma causalidade que vai do espírito para a matéria e outra causalidade que vai da matéria até o espírito. E essas coisas, elas trabalham em parceria, elas estão trabalhando simultaneamente de forma harmônica. Mesmo que a ciência atualmente só reconheça o domínio da matéria gerando consciência, o que é furado, né? Então, esse é um aspecto que a gente pode extrair da grande equação da substância. No próximo vídeo eu vou falar ainda um pouquinho mais a respeito dessas questões. Então a gente se vê lá.